Eu gostaria, inicialmente, de registrar que estou tentando, de todas as formas, estabelecer um diálogo com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, e com líderes partidários daquela casa, para que seja colocada em votação, em regime de urgência, a minha proposta de decreto legislativo que proíbe as companhias aéreas de cobrarem por bagagem despachada. Essa decisão da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, é um verdadeiro escárnio com a sociedade brasileira, um abuso praticado contra o consumidor. Esse Senado aprovou por unanimidade e imediatamente esse meu projeto, mas ele segue parado na Câmara às vésperas da data de essa nova norma entrar em vigor, que é o próximo dia 14 de março. Então, quero aqui apelar à Câmara dos Deputados para que, em favor da população, aprove esse decreto legislativo e impeça que essa resolução abusiva da ANAC comece a produzir efeitos nocivos sobre os brasileiros que já pagam valores extorsivos por passagens e agora correm o risco de serem ainda mais onerados em razão de um claro conluio entre uma agência reguladora que deveria zelar pelos interesses dos consumidores e as empresas aéreas. Peço, inclusive, àqueles que nos acompanham que façam pressão sobre o presidente da Casa e sobre os parlamentares para que essa votação aconteça. Mas, senhor presidente, o meu tema principal de hoje é a crise de segurança pública extremamente perigosa que nós estamos vivendo em todo o país. Não bastassem os terríveis problemas econômicos e sociais em que esse governo que aí está mergulhou o Brasil, a população vem sendo vítima de um risco real de conflagração das polícias militares em todas as unidades da Federação. Está aí o Espírito Santo, que ainda não driblou a grave insurgência que tem enfrentado na sua polícia militar, em um movimento que já se arrasta há 3 semanas e deixou para trás um rastro de centenas de homicídios, saques e depredações de propriedades públicas e privadas. O novo foco da convulsão agora é o Rio de Janeiro, um estado que já vive uma situação caótica nessa área, com as políticas operando na normalidade. Imaginem com as políticas militares, com os PMs amotinados nos quartéis, se recusando a garantir a ordem nas ruas. E o que faz o governo federal? O presidente não eleito da República, como é de sua natureza fraca e pusilânime, esconde-se no Palácio do Planalto, acuado. Só foi capaz de aparecer no final de semana após muitas críticas, mais de 2 semanas depois do início dessa crise que assombra todo o país. E onde está o ministro da Justiça para cuidar de assuntos interiores dessa gravidade? Está licenciado para tratar da própria candidatura ao Supremo Tribunal Federal, percorrendo gabinetes aqui do Senado em busca de apoio. Abandonou o comando do Ministério para tratar de temas de interesses particulares. E quem anda pelo Brasil para tentar dar um ar de normalidade a um cenário extremamente explosivo, como o que vivemos agora, é a figura atrapalhada do ministro da Defesa, que nesse governo patético e atabalhoado virou um arremedo de secretário de Segurança Pública do país. É muito amadorismo para enfrentar um quadro de tamanha gravidade. Peço um pouquinho de tolerância de Vossa Excelência e agradeço. É muito amadorismo
para enfrentar um quadro de tamanha gravidade. Ao Rio de Janeiro, por exemplo, foi anunciado que as Forças Armadas garantiriam a lei e a ordem até março, depois do período do Carnaval, quando milhares de turistas estarão no estado que é um cartão postal do Brasil. Hoje, somos surpreendidos com um decreto publicado no Diário Oficial que garante os efetivos somente até a quinta-feira da semana que vem. Ou seja, as tropas federais findam a presença antes do Carnaval, o que coloca em risco toda a programação do Estado, dado o medo da violência graçar pelas ruas com eventual ausência da PM. É um comportamento típico desse governo. Uma hora diz que vai fazer algo e pouco tempo depois volta atrás naquilo que disse. É claudicante, é indeciso, não tem clareza de nada do que faz. Coerência e determinação mesmo, esse governo só tem para blindar aliados e destruir direitos e conquistas dos trabalhadores brasileiros. Quero externar aqui minha especial preocupação com o quadro da segurança pública no estado de Pernambuco, que se encontra em situação tensa. O Pacto pela Vida, um exitoso programa lançado em 2007, está praticamente inativo. Não é mais capaz de fazer face ao terror que vitima a população. O Estado está hoje lançado no pior quadro de violência dos últimos 10 anos. Somente no ano passado foram registrados mais de 4.400 homicídios em Pernambuco. São mais de 12 mortes violentas por dia. A média é de 47 assassinatos para cada 100 mil habitantes, quando a ONU estabelece esse índice em no máximo 10. A cada 134 pessoas que morrem vítimas da violência no mundo, uma foi em Pernambuco. É um quadro de guerra civil. Agora temos lá um movimento de policiais militares que preocupa muito a nossa população. É um rastilho de pólvora que corre o país inteiro e deixa os governadores encurralados, dada a imensa inação do poder federal para auxiliar os estados em um momento de crise como Agradeço, só um minuto. Então, é extremamente necessário agir de forma imediata para criar um dispositivo nacional de solução desse problema crônico. As prisões, as demissões de policiais e o envio das tropas da Força Nacional ou das Forças Armadas não são soluções permanentes ou pacificadoras. São paliativos, são remendos feitos por esse governo incompetente e que vão estourar a qualquer momento. Portanto, senhor presidente, ou reestruturamos esse sistema em definitivo, ou vamos ver muito em breve uma ruptura institucional de elevada gravidade com consequências sociais de grau e extensão inimagináveis. E o culpado que não será outro senão esse governo inepto de Michel Temer, que incompetente para lidar com crises que muitas vezes ele mesmo produz, não consegue resolvê-las. Ao contrário, é mestre em aprofundá-las. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.